Olá! No programa Saúde e Consciência de hoje, nós conversamos sobre um assunto que ainda é preocupante na população brasileira e mundial, que já tem mais de 2 décadas de existência, que é uma doença, a doença sexualmente transmissível, a AIDS. Essa doença surgiu na década de 90 aproximadamente e no seu início ela veio com uma questão marcada com grupos de risco, onde se diziam que apenas homossexuais eram contaminados. Ao longo dos anos, com as pesquisas desenvolvidas por cientistas e autoridades de saúde na área, foi-se observando que o comportamento mudou e que não mais os homossexuais eram considerados grupos de risco. Chegamos hoje, no ano de 2012, com uma outra proposta, sem grupo de risco, mudanças de comportamento e, infelizmente, outras populações são acometidas. Principalmente hoje nós vemos as mulheres casadas, então a transmissibilidade existe hoje entre os casais, porque se fala muito que sexo seguro é o sexo do casamento, o que não é verdade, porque na realidade sexo seguro é o sexo que se utiliza o preservativo. E existe hoje também uma nova faixa etária que é acometida pelo vírus HIV, que é a população mais velha, né? Aquilo que nós chamamos de melhor idade. Por quê? Porque hoje a população da melhor idade, ela também tem outras atividades de recreação, de lazer, novos conhecimentos, novos contatos, mas infelizmente não se precaver também, ou seja, também não utiliza o preservativo. E aí isso vem trazer uma nova faixa etária de comprometimento, de acometimento por essa transmissibilidade. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, porém não exclusivamente sexual, de transmissibilidade, mas a principal via de transmissão hoje ainda é a via sexual. É um vírus que se transmite através dessa relação sexual e também em casos de amamentação de mães soropositivas, algumas situações ainda em doações de sangue, quando esse sangue não é devidamente testado, e isso era uma coisa que acontecia muito há 2 décadas atrás, hoje já não acomete tanto, os laboratórios passam hoje por um controle rigoroso, de controle de qualidade, e já existe já uma segurança maior quando se fala em transmissão de sangue via sanguínea. Nós ainda ficamos na questão dos líquidos corpóreos, principalmente na questão da relação. Uma outra preocupação que existe também é a preocupação dessa mudança de faixa etária, essa mudança de comportamento dentro da transmissibilidade da AIDS. Então, o Programa Nacional de Controle e Prevenção da Doença tem feito um trabalho relativo em relação a essas questões. Faixa etária, mudanças de medicamento, equipes multidisciplinares e, mais recentemente, aí questão de 10 anos, começaram-se a implantar primeiro os centros de atendimento, né, os programas de atendimento à AIDS. Hoje já existem os centros de referência, onde ele congrega uma equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social e outros profissionais que trabalham em parceria, e ele faz então um atendimento mais completo e mais complexo com o portador do vírus, que é aquele que tem o vírus, mas não desenvolveu a doença, porém transmite, mesmo tomando medicação, né? E também faz um atendimento, um acompanhamento mensal ou até semanal, dependendo da situação do paciente, com aquele paciente considerado doente, né? O doente de AIDS. Então, esses programas, eles atendem em alguns municípios de referência e desenvolvem toda uma questão de assistência ao paciente, procurando fazer uma assistência humanizada. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem. Bom tê-lo aqui conosco hoje. Nós vamos trabalhar, então, a questão da doença sexualmente transmissível. O que é a AIDS hoje no Brasil? É interessante, né? A gente conhece a AIDS desde 1990, os primeiros casos em 82, no Brasil, em uma hora especificamente em 91, e se conhece praticamente toda a doença, mas a população conhece pouco.
né? Que é muito interessante. A gente ouve muito falar de AIDS e ainda se tem um preconceito muito grande. Mas AIDS nada mais é do que uma doença viral de transmissão não exclusivamente sexual, mas preferencialmente sexualmente transmissível e que acomete os órgãos nossos de defesa, principalmente as células específicas chamadas linfócitos. E com isso leva o paciente a ter uma diminuição dessas células de defesa e aparecem as doenças oportunistas que vêm a caracterizar a AIDS. AIDS e portador. Doente de AIDS e portador. Qual a diferença entre um e outro? Isso é muito importante porque ainda a população confunde muito, né? A gente já começa a dizer assim, aidético não existe. Tá? Essa palavra é proscrita, não se usa. Existe o doente de AIDS e existe o portador do vírus. O portador do vírus é aquele que adquire o vírus e não desenvolve a doença. O que é a doença? A doença, antigamente, a gente tinha aquela característica, né, do paciente magrinho, cabelo caindo. Isso a gente vê muito pouco hoje. O paciente doente, ele tem doenças oportunistas, então ele tem monilise esofágica, tem toxoplasmose, ele tem pneumonia por pneumocystis carini e também emagrece. Esse é o paciente doente. Esse é o paciente que nós podemos dizer que o vírus dominou suas células de defesa e ele desenvolveu as doenças oportunistas. Esse é AIDS. O paciente soro positivo, que é o HIV positivo, ele vive muito bem por décadas e não tem doença. E quem vê cara não vê AIDS, é aquela propaganda mais importante que a gente viu, né? Mas esse paciente é um paciente rígido, trabalha, tem seus contatos sexuais da mesma forma, não se precaver da mesma forma e acaba perpetuando a doença. E transmite. Ele é portador, ele não tem a doença, mas ele pode transmite. Esse é o grande problema, porque para cada paciente que você faz o diagnóstico, eu faço o diagnóstico de um paciente, nós temos pelo menos 8 a 9 pacientes que não fizeram o diagnóstico, que são soropositivos, não doentes. Janela imunológica. Existe? Existe. O que acontece? Hoje a gente está aumentando um pouquinho mais essa janela imunológica. É o período onde o paciente adquire o vírus e ocorre a manifestação sorológica. Quer dizer, eu faço o exame, o teste e o teste é positivo. Essa janela era de 2 meses, mas já estamos estendendo para até 3 meses. Então nós temos uma preocupação muito grande, porque talvez haja mutação dos vírus e esse vírus se torne um pouquinho mais lento na produção das suas células de defesa dos anticorpos. E o diagnóstico, então, laboratorial é mais tardio. Sempre muito importante, fazemos um diagnóstico hoje, repetimos após 2 a 3 meses para confirmar mesmo negativo. Essa questão da confirmação, nós já vimos no início os falsos positivos e erros de laboratório. Isso continua? No início aconteceu isso pela falta de experiência, pela novidade da doença? É interessante que no começo a gente tinha poucos métodos, né? A gente usava praticamente um único teste, uma única metodologia laboratorial e era uma metodologia que existia grandes falhas, tanto para o falso positivo como falso negativo. Hoje a gente usa vários testes, o ELISA, imunofluorescência, a quimiluminescência, o Western blot, os testes rápidos. Então hoje nós temos uma gama, tanto que o Ministério da Saúde hoje ele exige 3 testes para o diagnóstico. Então nós temos que fazer 2 testes e confirmar o diagnóstico com um 3º teste para dizer que o paciente é soropositivo mesmo ou não. Então, hoje são 3 testes? 3 testes, exceto quando ele é doente, né? Quando ele é doente, você caracteriza a doença e com um teste só você fecha o diagnóstico, né? Teste rápido, ele é só um alerta ou eu... Não, é um teste padronizado. Hoje, pelo Ministério da Saúde, o teste rápido são 2 tipos de testes diferentes, padronizado como diagnóstico. Inclusive, ele serve para como um dos testes para os 3 testes de diagnóstico. O teste rápido de HIV, também existe um teste rápido agora para hepatite. Isso, também. Isso. Esses 2 testes, o equipamento, ele é disponibilizado somente no Sistema Único de Saúde ou eu consigo comprar, eu, dono de laboratório, eu, dono de farmácia, de estabelecimento? É interessante, é que o Ministério da Saúde fornece para os centros de referência. Então, esse material nosso, da Prefeitura, é um centro de referência. E aí, até um adendo aqui que é bacana da Prefeitura de Umuarama. Nós somos uma das poucas cidades com 100 mil habitantes do estado, praticamente do Brasil, que recebeu o kit. Por quê? Porque nós temos um serviço de controle de doenças sexualmente transmissíveis, das hepatites e da AIDS, que está funcionando já há mais de 6 anos e funcionando, a modéstia à parte, bem. Porque é um serviço que a gente consegue fazer diagnóstico, acompanhamento, a orientação prévia. Então, esses testes eles são mandados pelo Ministério da Saúde. Tá? Em termos de compra, existe o teste para compra, existem os testes já padronizados também. Geralmente, os laboratórios não preferem esse teste, eles preferem fazer o kit com mais segurança, né? Principalmente nos da hepatite. Não da AIDS, porque os da hepatite ainda são testes como eram da AIDS antigamente. É um teste que ainda está evoluindo para a gente confirmar o diagnóstico. Vacina. Eu andei lendo alguma coisa, ouvi alguma coisa sobre vacina experimental. E já está sendo trabalhado isso? A vacina, assim,
Tem algumas coisas que a gente sempre comenta de vacina, né? Eu estou com 25 anos de formado e 25 anos a gente frequenta congressos e sempre ouve se falar, olha, daqui a 5 anos vai sair uma vacina. Isso eu estou ouvindo há 25 anos. E a gente sabe que surgiram vacinas e a grande maioria das vacinas que surgiram não tiveram eficácia. E essas vacinas experimentais, a última vacina que saiu na mídia muito, foi justamente uma vacina que a pessoa vai tomar e ela não vai precisar tomar o medicamento e vai evitar que fique doença. Isso é um dos braços da vacina, quer dizer, aquele paciente portador do vírus e não vai desenvolver a doença. É como um paciente que toma um medicamento e não desenvolve a doença, eles estão tentando uma vacina. Por outro lado, ao meu ver, que é o mais importante, é uma vacina para prevenir a infecção do vírus, que essa não surgiu nada. O Brasil corre em praticamente 2 grupos de testes de vacinas experimentais, mas ainda nenhuma com a certeza de que vai funcionar. Sempre surge na mídia, né? Aquela vacina que o rapaz pegou uma que não funcionou, juntou com a outra e teve uma resposta de 20, 30, 40%. Isso não serve. Nós temos que ter uma resposta no mínimo de 80%. E infelizmente até agora, desde a década de 80, os estudos do vírus estão progredindo, mas não se chegou a uma vacina definitiva. Ao meu ver, eu acho que vai ser difícil ainda. Estamos longe, muito longe. Muito longe. Por outro lado, os medicamentos estão aí e a gente consegue controlar a doença e controlamos o vírus. O paciente começando a tomar o remédio, ele tem 20 anos de perspectiva de vida no mínimo. Nossa, melhorou bem, melhorou né? Porque muito, no início... muito. O índice de mortalidade caiu para 17%, quer dizer, caiu muito o índice de mortalidade. Que a gente tinha antes de 90%, 80%, 60%, hoje é 17% que morre. Por quê? Diagnóstico tardio e não toma remédio. A questão de uso de botox, cirurgia plástica, como está isso para o paciente que tem AIDS? Isso é outro fator interessante, que hoje houve uma mudança da cara da AIDS, né? Aquele fatorzinho assim que a gente sempre fala, puxa, lembra daquela última imagem do Cazuza, né? Cabelo caindo, estava cego, magrinho, numa cadeira de rodas, tentando cantar. Hoje não tem mais. Por quê? Diagnóstico precoce. Essa é a coisa. Se nós não fizermos diagnóstico precoce, o paciente chega nisso, é verdade. Mas com o diagnóstico precoce, a gente evita que o paciente fique com essa cara antiga da AIDS. Por outro lado, a gente entrando com medicamento nesses pacientes, esses pacientes desenvolvem a cara nova da AIDS. Qual é? A lipodistrofia, a alteração das gorduras do corpo do paciente, a acentuação de todas como é que chama? As partes da face, né? As expressões do paciente, então ele fica com as expressões mais fortes, emagrece, acumula gordura no abdômen, na coxa, as mulheres geralmente perdem o bumbum, aumentam os seios, então essa é a nova cara chamada da AIDS. Para isso, e justamente isso é por causa dos medicamentos, o governo federal já está bancando a lipoaspiração, as cirurgias de botox, as cirurgias de preenchimento. E o Marama nós ainda não estamos fazendo, nós já temos inclusive um colega treinado para fazer os preenchimentos, tudo pelo SUS, tudo gratuito. Provavelmente a nossa referência será Cascavel, mas até o começo do ano deve estar saindo alguma outra coisa. Então isso é para quê? Para que a gente tire essa nova cara da AIDS, mude a característica do paciente. Você falou no início da nossa conversa sobre transmissão, que ela não é exclusiva sexual. Eu tenho uma preocupação em relação à questão da transmissibilidade quando se fala em mãe e bebê. Nós temos uma cultura no Brasil de a mãe de leite, né? O leite materno transmite? Transmite. Tanto que a gestante, a puérpera, o soro positivo, ela não pode amamentar. O governo dá leite para essa mulher, dá a injeção para secar o leite e ela não pode amamentar. A presença do vírus no leite ela é descrita. Por quê? Porque o colostro, principalmente, ele é rico em células de defesa. Por si, o colostro é fundamental para a criança. Só que junto a essas células de defesa, também ele é rico em vírus. Então, há uma transmissão. A gente diz que na transmissão mãe e filho, a gente tem 3 chances da transmissão, que é durante a gestação, durante o parto e durante a amamentação. E nós conseguimos bloquear. É interessante que hoje é menos de 1% da transmissão materno-fetal. Muito importante. Por quê? Porque nós conseguimos fechar e bloquearmos, dando medicamento na gestante, medicamento para a criança recém-nascida, evitando a amamentação da criança e o suporte todinho para essa criança e para essa puérpera. Conseguimos abaixar muito. Por outro lado, a gente não conseguiu abaixar a transmissão da forma sexual, que ainda é uma transmissão importante. E a transmissão homossexual é muito grande também. Para cada 10 homossexuais, 6 a 7 estão contaminados. Porque não usam... A gente sabe que o tipo de relação sexual homossexual é uma relação mais traumática, é uma relação onde o preservativo geralmente não tem uma eficácia para se prevenir, geralmente ele estoura. E a gente sabe sim que existe até uma promiscuidade maior pro lado do HSH, que é um homem que faz sexo com homem, né?
Então, eu quero retomar a questão da gestante. Né? Nós conversamos no início do programa em relação a isso. Acho importante que a gestante tenha essa informação. Né? A expectativa é de redução para negativo na criança de quantos por cento? Isso, é de pelo menos 95% a 98%. Alguns trabalhos que tem na USP em São Paulo, do pessoal da ginecologia de lá, eles chegam a 100%. Por quê? Todo o controle que se tem nessa gestante, né? Desde o medicamento, a orientação do medicamento, levar o medicamento para essa gestante para tomar o medicamento, a conscientização do medicamento. E outra coisa, a conscientização da necessidade de se fazer o anti-HIV durante a gravidez, não somente uma vez. Primeiro trimestre, segundo trimestre e durante o parto ou próximo ao parto também deve ser feito. Isso é muito importante. Doutor Ricardo, números. Como está a situação hoje, assim, aproximada em relação até Umuarama? Umuarama, no Brasil, a gente tem em torno mais ou menos de 20 casos para cada 100 mil habitantes. Em Umuarama, nós somos em torno de 7 a 8 casos para cada 100 mil habitantes. Nós somos com um número, dentro das estatísticas, né, do Brasil, bons. Uma coisa que a gente tem que se preocupar sempre, quando a gente fala em números, é que isso nós temos que multiplicar para 8. Esses são os casos onde nós estamos diagnosticados, estão acompanhando. Portanto, nós temos muito mais do que isso. Né? E no Brasil também. No Brasil hoje são 600 mil pessoas convivendo com a HIV e AIDS. Existe muita subnotificação? O paciente ainda procura um outro município para ser tratado por causa do preconceito? Existe. Ele pode ser tratado em consultório particular? Pode. O medicamento é do paciente. Né? Então, o medicamento ele acompanha o paciente para onde ele for. Desde que ele seja cadastrado no serviço de dispensação do medicamento, esse paciente pode pegar o medicamento num consultório particular, ser atendido no consultório particular, pegar o medicamento junto à farmácia do Ministério. Ele pode ser de um outro estado, de um outro município e pegar o medicamento. O medicamento é do paciente, desde que ele seja cadastrado junto ao Ciclon, que é a farmácia do Ministério que libera o medicamento. Né? Então, não existe esse mito, algumas falas que a gente já ouviu, em relação de que se a receita não é do SUS, então daí o paciente também não pode pegar o medicamento. Não, ele pode. Tanto que nós não temos medicamento na farmácia. Nós não encontramos. Para você comprar um medicamento, eu quero comprar um medicamento, eu vou ter que comprar um medicamento no exterior ou pedir para que haja uma importação do medicamento. Porque o Ministério da Saúde compra toda a produção brasileira e a importação para fornecimento gratuito. Isso, aliás, foi uma das grandes vitórias do paciente soropositivo no Brasil, que desponta o Brasil em termos do controle do HIV/AIDS e entre outros países, porque são poucos os países que fornecem medicamento. Por exemplo, que a gente sempre comenta, o atendimento que a gente faz é um atendimento igual aos Estados Unidos, igual à Europa. A grande diferença é que você não vai pagar o remédio e não vai pagar os exames, porque fora você paga tudo. Pelo conhecimento que eu tenho, parece que é só o Brasil mesmo, só né? o Brasil. Que Isso. tem esse atendimento, esse programa gratuito. Tanto que ele é visto assim mundialmente como um programa modelo, né? E é claro que o gasto é muito grande. Né, os medicamentos são muito caros, mas o governo entendeu que é uma chance que se tem de controle da doença. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da AIDS no Brasil. Não temos ainda uma estatística que nos alegre, dizendo que nós abaixamos o número. Não, nós estamos estáveis. Mas essa estabilidade da epidemia se dá justamente por causa desse tipo de controle. Grupo de risco? Hoje a gente não fala mais de grupo de risco, né? Hoje a gente começa a falar de vulnerabilidade, que é uma coisa assim que a gente interroga, né? Porque a vulnerabilidade depende muito do grupo de risco. Vulnerável todos nós somos, mas se eu não sair de carro, eu não sou atropelado. Olha, se eu não sair de casa, eu não vou ser atropelado. Eu sou vulnerável, Então, eu tenho que ter o comportamento de risco. Então, é uma tendência assim, que se tende a se falar da vulnerabilidade como uma forma geral para todo mundo, mas dentro da vulnerabilidade eu tenho que ter o comportamento de risco. Se eu não tiver o comportamento de risco, eu continuo a ser vulnerável, mas não vou ser atingido pela doença. Né? Doutor Ricardo, muito obrigada. Hoje eu conversei com o médico infectologista, Dr. Ricardo Perse, sobre tratamento, transmissibilidade, causas e a situação da AIDS hoje no país e em Umuarama. No bloco anterior, nós conversamos com o médico infectologista, Dr. Ricardo, e agora a nossa convidada é a farmacêutica Raquel De Sico, que trabalha, é responsável pela farmácia do CISA, que fornece a medicação ao nosso paciente. Tudo bem? Tudo bem, Maristela? Tudo bem. Raquel, começa para nós explicando essa parte burocrática. É a farmácia que se chama, fica no CISA. O que é o CISA para nosso público entender como funciona? Tá. A farmácia ela fica no CISA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né? O significado de CISA. Ela fica próxima à delegacia, que é o CISA 1, e tem o CISA 2, que daí é a parte mais de atendimento médico. A farmácia fica no CISA 1, que é próximo à delegacia, e ela atende ali vários programas do Estado.
né? Então, a gente atende ali tuberculose, hanseníase, o Paraná Sem Dor, que é para pacientes de dores crônicas ou câncer, né? Leishmaniose e o programa de AIDS. E o medicamento do programa de AIDS vem da onde? Isso, o medicamento ele vem de Curitiba, do CEMEPAR, que é a Central de Medicamentos do Paraná, né? Esse medicamento, até chegar a Curitiba, ele vem de Brasília, né? Então, é um governo federal que faz toda essa parte de dispensação de medicamento para todo o território nacional. Nós temos um programa chamado Ciclon, né, onde é feito as planilhas de pedido, onde a gente comprova ali, coloca toda a movimentação, quantos pacientes têm, o que eles tomam, o que usa, e esse próprio programa gera um pedido de medicamento para Curitiba, e ele passa via nacional e fornece medicamento para a gente. Quando eu conversei com o Dr. Ricardo, ele me disse que o medicamento é do paciente, então, independente de onde ele mora, ele pode retirar aqui. Então, essa região toda, o CIS atende mais essa região aqui ou vem paciente de todos os lugares? De todos os lugares, Maristela. O Moarama, aqui o CISA, ele atende o Moarama e toda a região, mas a gente tem pacientes de todos os lugares. A gente tem de outros estados, inclusive, que pegam o medicamento aqui, porque muitas vezes o paciente ele não quer aparecer na cidade onde ele mora, né? Então, aí ele migra para a unidade mais próxima, que a farmácia também é chamada de unidade dispensadora de medicamento. Então, o paciente ele tem direito de pegar onde ele quiser o medicamento dele. Aí ele só tem que fazer a transferência dele no Ciclon, que é esse sistema que eu te falei. Então, se ele é de outro estado, mas ele quer ser tratado aqui, então a gente faz o cadastro dele aqui, na nossa unidade, né, na nossa farmácia, e ele vai pegar o medicamento dele aqui. Então, não é o paciente que está em trânsito, ele realmente migra para não ser exposto, para não se sentir exposto? Geralmente, sim. Nós temos também aqueles que estão em trânsito, né? Às vezes estão de férias, trouxe o medicamento para as férias, mas esse medicamento acabou antes do tempo que ele gostaria de ficar, né? E às vezes, mas a maioria mesmo são pacientes que migram para cá para não serem identificados nas próprias cidades. Como nós temos também os nossos pacientes que são daqui, que fazem tratamento fora. Em relação à medicação, Raquel, tem contraindicação, tem interação medicamentosa, existe alguma restrição alimentar para o uso do medicamento, alguma restrição de ingesta de bebida alcoólica? Sim, tem sim. Como todo medicamento, né? Então, assim, dependendo de cada organismo, a pessoa, ela pode ter uma reação, uma intolerância ou não. Então, tem pessoas que tomam o medicamento e não surpreendem, não tem reação nenhuma. Já tem pacientes que têm várias reações. Então, as reações elas podem ser assim uma dor de cabeça, uma náusea. Tem medicamento que ele tem problemas gastrointestinais, o paciente tem muita diarreia. Outros podem ter problema de depressão. Tem medicamentos que vão alterar o sono do paciente, né? Causando sonhos anormais. Então, assim, dependendo do paciente e da medicação que esse paciente está usando. Então, cada medicamento ele tem um tipo de reação. E aí, dependendo do medicamento também que ele vai tomar com outras medicações, que não são exclusivas dos antirretrovirais, pode ter reação sim. Então, o médico, na hora que ele vai prescrever, a primeira vez ali para o paciente, ele tem que analisar todos esses pontos, né? Ele vai ver qual o melhor esquema, qual que o paciente vai mais, assim, ser bem aceito para ele, qual que ele vai conseguir lidar melhor no seu dia a dia, né, com o seu trabalho, na questão de um paciente que trabalha com caminhão ou que opera máquinas, ele já não pode tomar um medicamento que vai influenciar, às vezes, no sono dele, na capacidade motora dele. Então, aí o médico vai analisar todos esses pontos. Inclusive nessa parte de reação entre medicamento. Ele vai analisar, ele já está tomando um outro medicamento, então eu não posso dar esse, vamos ver um outro esquema, né? Então, aí tudo isso é analisado na hora da prescrição. E a intolerância ao álcool também, a gente recomenda que o paciente não tome bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica corta o efeito ou porque ela potencializa? O que acontece? Então, todo mundo acha isso, né? Eu não vou beber porque vai cortar o efeito, mas nem sempre é assim. Ele pode potencializar o efeito do medicamento. E aí ele pode causar um problema renal, pode causar um problema no fígado, ele pode causar vários problemas no paciente. Então, o recomendado é
que tome a medicação e que não tome a bebida alcoólica. Da tua vivência, que você já tem um certo tempo que trabalha com esse programa, né? Você já teve a oportunidade de escutar algum relato de paciente que passou mal, que teve uma reação porque ingeriu bebida alcoólica ou teve uma outra reação? Ah, sim, vários pacientes eles relatam, né? Tem pacientes assim que eles têm muita diarreia e eles vêm reclamando, né? Aí a gente, às vezes, o médico tem que trocar o esquema dele. Às vezes o paciente que bebeu, né? Ele pode ter um rush cutâneo, alguma coisa assim, ó, devido à bebida, né? Ou ele às vezes esquece que ele já tinha tomado o medicamento porque já não está muito bem e toma de novo a medicação, né? Ou às vezes é um paciente que bebe vários dias e daí fica vários dias sem tomar a medicação também. Então tudo isso vai causando reações na pessoa e vai prejudicando o tratamento, né? E esse tratamento, você quando entrega o medicamento, você entrega uma dose diária, semanal, mensal, como funciona? É mensal, é mensal. O paciente passa pelo médico, né, todo mês, aí ele faz a consulta dele, o médico faz a prescrição, a receita, e ele vai até a farmácia e é dispensado para ele mensalmente. No início do aparecimento da AIDS, havia 1 ou 2 componentes no máximo para tratamento. Hoje parece que existe uma variação bem grande em relação a essa questão do medicamento. Mais ou menos assim, aproximado, né? Quantas drogas, quantos medicamentos hoje existem disponíveis para tratamento? Nossa, hoje tem bastante. Tem mais ou menos aí uns 20 itens de princípio ativo de medicamentos, né? E aí depende do quadro do paciente que o médico prescreve? Isso, dependendo do quadro do paciente, das condições de vida do paciente, igual a gente estava conversando, é o esquema, né, que antes o pessoal chamava de coquetel, né? Isso. É o esquema que o médico vai prescrever para o paciente. E aí, hoje, assim, não se usa só um medicamento, né, uma droga, se usa uma associação. Por isso se chama de esquema. Então, assim, vai de 3, né, a mais componentes. Então, assim, o paciente, hoje nós temos aí vários tipos, uns 20 mais ou menos, que o médico pode estar formando um esquema de acordo com o diagnóstico, com os exames do paciente, de acordo com a condição de vida do paciente, tudo para facilitar na adesão. E a medicação fica no CISA porque atende região ou porque é uma questão operacional e aí a unidade de dispensação não fica no centro de referência? Fica no CISA por isso, porque o centro de referência, ele atende só o Moarama, né? Então, como o CISA atende o Moarama e a região, então fica a farmácia no CISA. Porque antes o CISA atendia também o Moarama, né? Aí depois foi descentralizado. O Moarama criou o próprio centro de atendimento e o CISA ficou com a região. Então, para ficar como próximo, é bem próximo um do outro, são 2 prédios próximos assim. Então, aí fica tudo mais centralizado no CISA. E quando você fornece a medicação, que orientações você dá ao paciente? Tipo, conservação, toma antes, toma em jejum, toma depois da refeição? O que é orientado? Olha, para cada esquema é uma orientação diferente, porque tem medicação que tem que ser tomado após o almoço, né? Agora, tem já medicação que é tomado em jejum, tem medicamento que é guardado na geladeira, então é específico para cada esquema, mas a orientação é que ele guarde em um local onde ninguém vai pegar, principalmente criança, num lugar seguro, um lugar protegido de umidade, de luz, né? E que mantenha nos seus frascos originais, porque muitos deles tiram de frasco, colocam dentro de frasco de vitamina para as pessoas de casa, parente, amigo que vem em casa não ver, né? Então, assim, é que mantenha o frasco ou que faça uma sinalização, que guarde num lugar seguro para que ninguém faça uso daquele medicamento. E as orientações são essas, porque tem os medicamentos de geladeira também, né? Nossa, é bem eclético, é bem variável a questão do medicamento, né? Porque a gente tem uma concepção assim, medicamento tem que cuidar com a conservação, todos têm que ficar na temperatura ideal, talvez na geladeira. Tudo no mesmo horário, tudo né? no mesmo horário, principalmente porque fica mais fácil, mas no caso do atendimento ao paciente com AIDS é diferente. É bem específico, então assim, tem que caprichar muito na alimentação, isso a gente pede bastante, porque tem medicamento que pode causar anemia,
Então a gente pede para que coma bem, né, que tenha uma vida saudável, né, exercício físico. Então tudo isso a gente orienta na primeira dispensação ali, e está sempre recomendando, né? E como ele volta a cada 30 dias? É. Eu acho que o objetivo já é esse, porque a medicação muda muito, Raquel, de um mês para o outro. Não, assim, só vai mudar quando ele não tem uma resposta boa na terapia dele, né? E aí a gente vai ver de acordo com os exames, ou quando o paciente tem uma reação daquele medicamento, daí o médico tem que mudar, né? Senão o paciente permanece ali naquele mesmo esquema por muito tempo, que é o que a gente assim idealiza, que ele fique naquele esquema. Porque conforme ele vai mudando de esquema, ele vai queimando a terapia, né? Aí, às vezes, ele vai aumentando a quantidade de medicamento ingerido e também vai ficando difícil, porque daí vai chegar num ponto que aquele vírus vai ser, né, mais sensível à medicação. Ah, então existe isso também. Ele, vou usar a mesma palavra que você usou, vai queimando, é a questão de ir desenvolvendo uma certa resistência àquele medicamento, então já... Se o paciente ele fica um dia sem tomar, 2 dias, aquele vírus ele vai criando uma resistência àquela droga, àquela substância. Então daí ele já tem que passar por uma outra. Ok. Obrigada, Raquel. Muito bacana as suas informações. Eu conversei hoje no programa Saúde e Consciência com o médico infectologista, Dr. Ricardo Perse, e com a farmacêutica Raquel, responsável pela farmácia, ou UDM, do consórcio, que atende pacientes com HIV, portadores de HIV também. Obrigada, até um próximo programa. Tchau.